Boa tarde, gente. Iniciando uma aulinha de gramática no segundo ano do ensino médio. E a gente está um pouco atrasado, tendo em vista a questão de que o material chegou um pouquinho tarde e também a gente começou as aulas um pouquinho depois dos outros. E nós estamos no capítulo 5, que está falando da questão da coesão gramatical. A gente não vai terminar esse capítulo hoje, tá? A gente vai só dar a introdução desse capítulo, falar sobre alguns conceitos, e aí depois a gente continua, e aí vocês podem fazer as atividades online, certo? Então a gente começa a princípio com alguns conceitos, né? Podemos conceituar a coesão como fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio desses recursos também linguísticos, formando sequências vinculadores de sentidos. Ou seja, você vai vincular o sentido através de sequências. A princípio, pode parecer um pouquinho confuso, mas na verdade é só você interligar as ideias desses textos. Professora, mas a senhora está dizendo que ainda existem pessoas, ainda agora nessa altura do campeonato, que não interligam as ideias? Existem sim, por incrível que pareça. E a gente vai estudar coesão para evitar tal prática. E aí, como vocês sabem, todo o livro do SAIS que a gente está trabalhando tem algum objetivo por capítulo. E aqui os objetivos são compreender a importância da coesão gramatical na construção e na organização de um texto, analisar e compreender mecanismos de coesão gramatical, pronomes, numerais, advérbios, conectivos e os processos de remissão textual, tá bom? Quando se trata de um ato comunicativo, seja no âmbito da oralidade, seja no âmbito da escrita, um dos aspectos primordiais que norteiam é a clareza da mensagem. A mensagem tem que estar clara, tanto em termos orais quanto em termos escritos, uma vez que o objetivo é compreender a mensagem, né? Dessa forma, em se tratando de linguagem escrita, tratando propriamente de escrita, o texto não deve ser concebido como um emaranhado de palavras soltas e desconexas. Vamos imaginar que você tem um vocabulário muito bom, mas você não consegue conectar essas palavras, mas sim de ideias justapostas entre si, de modo a formar um todo compreensível. Ou seja, você pega as partes para transformar em um todo, e esse todo tem que ser compreensível. Aqui nos referimos à coesão, elemento básico e indispensável, o qual colabora, né? Contribui para a compreensão, para que a compreensão se manifeste. Ou seja, essa compreensão precisa ocorrer. Sendo assim, a coesão que se constitui pelos recursos linguísticos responsáveis pela ligação que se estabelece entre os termos de uma frase, entre as orações de um período e que, consequentemente, colaboram para a formação de parágrafos harmonicamente bem construídos. Ou seja, tem que haver uma harmonia entre esses parágrafos. Tem que haver uma conexão entre esses parágrafos. Tanto o nome conexão é importante que a gente chama de conectivos. Conectividade textual, progressão textual. Isso tudo são questões que a gente elabora munido de coesão. Coesão textual, coesão referencial e coesão gramatical. Vocês lembram que na aula aqui no capítulo passado a gente falou sobre referências? A gente falou sobre o enunciado e a referenciação, ao que aquele pronome se refere. Então, isso tudo vai se transcorrer para a nossa produção textual. Vocês estão entendendo? Para que você consiga construir uma harmonia nesses capítulos, certo? Aliás, nesses parágrafos. Capítulos também. Se você for escrever um livro, por exemplo, os capítulos têm que ser harmonizados. Você tem que existir uma harmonização entre o texto completo. E isso vale também para os parágrafos, correto? Tais recursos são representados pelos conectivos, como eu falei para vocês agora, os quais se manifestam por intermédio das preposições a, de, para, com, conjunções que, enquanto, embora, mas, porém, todavia, pronomes ele, ela, sua, este, aquele, o qual,
advérbios e locuções adverbiais. Aqui, logo, antes, dessa maneira, aos poucos. E palavras denotativas. Afinal, inclusive, senão, apenas, então, entre outros. Reparem que existe todo um aparato morfológico aqui de palavras, né? Que esses recursos, né, vão servir como conectivos. E aí depois, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver como é que esses conectivos funcionam. Como é que eu posso usar um conectivo tratando de advérbio, tratando de pronome, tratando de locuções adverbiais. Tudo isso objetivando uma clareza nesse texto, né, no texto de vocês. Partindo desses pressupostos, o presente artigo tem por finalidade analisar de forma criteriosa acerca de como funcionam esses elementos coesivos, de modo a fazê-lo compreender perfeitamente como se dá o todo, o processo, a fim de que usem tais elementos de forma consistente e adequada sempre que for necessário. Ou seja, sempre que forem, como apresenta no capítulo de vocês podem acompanhar no livro, sempre que for necessário vocês utilizarem essa questão da coesão, vocês saberem utilizar. Quando é que eu vou utilizar uma conjunção? Quando é que eu vou utilizar uma preposição? Quando é que eu vou utilizar um pronome? Como é que eu vou me referir ao nome já citado para evitar repetições e para criar um texto mais bem construído? Então, tudo isso tem a ver com a questão da coesão gramatical. Se você não tem esse domínio de coesão gramatical, fica muito difícil para você construir um texto que tenha harmonia, um texto que tenha sentido e um texto que convença o leitor e um texto que, sobretudo, elenque os pontos que você quis destacar. Vocês concordam comigo? Se vocês não têm a destreza gramatical necessária, vocês não conseguem escrever da maneira que se espera. E para se escrever da maneira que se espera, muitas coisas são levadas em consideração. Então, por exemplo, às vezes o texto tem tem palavras muito bonitas, o redator, quem escreveu aquele texto, tem um conhecimento léxico interessante, ele sabe o que significa as palavras, mas ele não organiza essas palavras ordenadamente. Isso contribui para a falta de coesão no texto. E aí, quando falta coesão nesse texto, o texto fica um texto sem harmonia. E não é isso que a gente quer, né? Restrita a aspectos gramaticais que garantem a amarração do texto, essa análise de coesão gramatical abordará o papel dos pronomes, dos numerais e dos advérbios conectivos. Ou seja, vocês têm todo um aparato de conexão nesse texto. E a ideia que se espera é que vocês saibam coordenar, né, organizar tais aparatos. Esse capítulo, né, para vocês entenderem como funciona esse capítulo, é necessário que vocês tenham um conhecimento dos outros capítulos. Porque, como eu falei para vocês, em gramática, tudo é uma crescente. Vamos relembrar. A gente começou a falar sobre a diferença da oralidade e da escrita, né? Por quê? Porque a gente não pode apresentar traços orais à escrita. Aí eu falei para vocês que a escrita é mais elaborada, que a escrita tem que seguir as regras gramaticais. E aí a gente entrou em outra questão, que foi na questão da diferença entre a gramática internalizada e a normativa. Aonde, quer dizer? A gramática internalizada é aquela gramática que você já traz dentro de si. Quando você tem lá seus 3, 4 anos, vocês começam a repetir aquilo que os pais falam, né? E aí vocês vão agindo por repetição. E a gramática normativa seria essas regras que vocês aprendem quando chegam na escola. Aí a gente falou da questão dos elementos de variação linguística, né? Quais são os elementos que fazem a linguagem variar? E aí, depois disso, depois de falar de variação linguística, a gente falou sobre a questão da enunciação, ou seja, da produção do enunciado, né? O que é esse enunciado? Todo mundo objetiva algo a se comunicar, né? Você não quer... Quando você fala com alguém, você tem uma intenção. E também quando você escreve para alguém, você também tem uma intenção. Depois, a gente falou sobre referenciação. Vocês estão vendo como está tudo interligado? E lá na aulinha de interpretação textual, nós estamos falando de estilística, ou seja, de estilos de escrita, questões linguísticas que você pode atrelar
ao seu texto, né? Que vocês podem trazer para melhorar o seu estilo de escrita. Então, e agora a gente está estudando a questão da coesão gramatical. A gente precisa entender todos os conceitos dos capítulos anteriores para poder entender na prática como é que essa coesão funciona. Até porque nas nossas tarefas propostas, quando vocês forem praticar, vocês vão ter que estar sabendo de todos os outros conteúdos. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, porque a gente recebeu o material tardiamente e porque a gente está de quarentena, já sabem, vocês podem entrar em contato comigo que eu tiro essa dúvida. Mas, em suma, deve-se saber que a gente estuda a coesão gramatical para dar sustentação, para dar ligadura ao nosso texto, correto? Aí nós temos os pronomes. Os pronomes atrelados à questão da coesão. O estudo dos pronomes é fundamental a quem pretende interpretar bem e escrever com coesão textual. O importante não é memorizar uma lista gigantesca de pronomes, mas saber como empregá-los no texto, de que forma serão úteis à minha compreensão e interpretação. Correto? Pronomes pessoais designam as pessoas que participam do discurso. Na letra de música que você vê, aos quais indica quem fala. Lá no livro, né, vocês vão perceber, tem umas letras de músicas, e vocês vão perceber quem é que fala, né? A quem se dirige. Você. Além desses, encontramos também outros dois, ti e mim, que se referem nessa ordem à segunda pessoa. Tu é a primeira pessoa. Eu. Ou seja, lá na música do capítulo, né, vocês vão perceber como o eu lírico utilizou os pronomes para ajudar na coesão gramatical. Dividimos os pronomes pessoais de acordo com a função que eles exercem na frase. Os pessoais, do caso reto, assumem função de sujeito e, do caso oblíquo, de complemento. E aí, gente, a gente encerra a nossa aula com os pronomes, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Na próxima aula a gente continua com as outras classes gramaticais, os advérbios, os numerais e as interjeições. Tudo isso na construção da coesão gramatical. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a este capítulo, a esse início de capítulo, vão me falando logo, que aí a gente já tira essas dúvidas de vocês, né? E aí para a gente dar prosseguimento aos nossos conteúdos. Então por hoje é só. Qualquer dúvida é só falar. Um beijo grande e até mais.